Olá, tudo bem? Hoje nós vamos sobre a doutrina de Deus, mais especificamente a Trindade. Bom, o que seria a Trindade? Seria uma doutrina pagã, uma doutrina construída pelo catolicismo? Encontramos evidências bíblicas desse conceito? Vamos então estudar, esteja com a Bíblia em mãos e vamos aprender o que é Trindade. Bom, a definição básica de Trindade no livro Crença Fundamental 2 é: há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três pessoas coeternas. Deus é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo, e apesar disso, ele é sempre presente. Ele é infinito e está além da compreensão humana, mas conhecido por meio de sua autorrevelação. Para sempre é digno de culto, adoração e serviço por parte de toda a criação. Então, nós vamos basicamente nesse vídeo estudar sobre a unidade versus pluralidade de Deus, e perceberemos que o conceito de Deus está além da compreensão humana, ou seja, o que nós sabemos sobre Deus é o que Ele mesmo revelou. Sabemos disso. É impossível conhecermos 100% a essência e a natureza de Deus. É como se nós fôssemos explicar física quântica a um bebê. Ele não compreende. É muito saber para a cabeça pequena dele. O mesmo se dá com o conceito de Deus. A nossa mente é finita, limitada e corrompida ao longo dos séculos, tornando impossível um pleno conhecimento da divindade. Então, vamos estar dentro dos limites da própria autorrevelação de Deus, especialmente a revelação especial, a Bíblia Sagrada. Bom, mas antes de iniciarmos falando sobre a revelação, devemos entender que a revelação de Deus ela é progressiva. O conceito de Deus foi sendo construído ao longo da história. Um dos motivos, talvez, em relação à divindade, é que as culturas da época, vizinhas, nações vizinhas de Israel, eram extremamente politeístas. E uma vez que isso era real, tornaria muito complicada a adoração e a crença no Deus bíblico, que é um Deus único, singular, diante de todo esse contexto social, histórico, religioso. Sem ter essa compreensão 100% de Deus, eles já adoravam outros deuses. Imagine se houvesse uma compreensão 100%. Bom, mas esse talvez não seja o motivo. É que, de fato, a relação é progressiva. Exemplo, a poligamia, que foi sendo abandonada ao longo dos tempos, uma verdade progressiva. A Bíblia está cheia de mistérios da eternidade. Como que a gente consegue imaginar que existe um ser que não tem fim? Isso até a gente consegue aceitar. Mas imaginar que há uma eternidade para trás de nós, ou seja, nunca houve um tempo em que não houvesse tempo, ou nunca houve um tempo em que Deus não existisse, isso é inconcebível. É um mistério. O mistério da iniquidade, como que no coração de um ser perfeito surgiu o pecado, o mal, o ódio, o orgulho, inveja. A Bíblia dá vislumbres disso, mas ela não explica como isso é possível. Esse é um outro mistério, o próprio mistério da encarnação, o amor de Deus. Como Deus ama tanto uma criatura pequena como você e eu, a ponto de se entregar, de morrer, tornar-se um homem. Isso é inconcebível para a mente humana também. Um outro conceito, uma outra consideração é que a doutrina da Trindade é católica. Isso é uma inverdade. Alguns alegam que a doutrina da Trindade foi originada ou construída a partir do Concílio de Nicéia, em 325. Isso é uma verdade. Se você estudar a história, você vai ver que a primeira vez que a palavra Trindade foi utilizada foi no ano 150, por Tertuliano, um líder religioso próximo de Policarpo, que por sua vez era discípulo do apóstolo João.
E os conceitos da Trindade já estavam presentes em toda a Bíblia, e na igreja já estava definido a divindade do Filho, do Espírito Santo, tanto que o apóstolo João escreve cartas protegendo a igreja contra alguns enganos em relação à própria divindade. Então os conceitos existem na Bíblia, embora a palavra Trindade, ela de fato não tenha existido na Bíblia, voltando ao tópico anterior, como palavras como milênio, a própria palavra encarnação não há na Bíblia, mas a verdade sobre esse conceito está na palavra. E a Trindade, além da palavra não estar na Bíblia, mas toda a Trindade é revelada na Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, vamos ver daqui a pouco. E esse foi um conceito construído ao longo da história cristã e já na igreja primitiva. E o Concílio de Nicéia, ele teve uma questão singular sobre a divindade realmente, mas foi uma reunião mais política do que religiosa. Enfim, ela não foi construída pelo catolicismo, muito menos no Concílio de Nicéia. Tá, um outro conceito que dizem, um outro argumento é que a doutrina é de origem pagã. Bom, é fato que as outras nações tinham essa visão de três deuses, de adoração a três deuses, mas, assim como a história do dilúvio, que é real, que é bíblica, versões deturpadas dessa verdade nas nações, houve uma deturpação da divindade nas nações vizinhas. E óbvio, você vai achar aí versões diversas sobre o dilúvio, outras verdades bíblicas e também sobre a divindade. Por isso há deturpações, nações adorando três deuses. Enfim, não quer dizer que a Bíblia copiou das nações ou que a igreja trouxe isso do paganismo. Esse argumento também é válido. Ou seja, a Trindade é um mistério revelado, mas não é um mistério explicado como muitos outros. Bom, a Bíblia nos orienta que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Mateus 22:37 diz que deveríamos amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Mas como amar alguém que não conhecemos? Para amar, precisamos conhecer a Deus. Deus deseja ser amado. E não apenas pela questão relacional, mas que implica em vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus disse isso. Olha, a vida eterna depende de conhecer a Deus. Então precisamos conhecer a Deus. Nós não podemos, na busca de conhecer a Deus, acreditar que Deus é um objeto qualquer que deve ser analisado e quantificado. Deus está além da compreensão humana. Então, quando vamos estudar sobre a divindade, nós precisamos entender que somos limitados e nos colocar sob a jurisdição da sua autorrevelação. Neste caso, a Bíblia Sagrada. Então, nós vamos estudar o que a Bíblia diz. Bom, até aqui eu posso ir, daqui para lá é heresia. Bom, vamos nos ater só ao que a Bíblia diz, tá bom? E não ao que ela não diz. Sim, como conhecer então a Deus? Através de seus nomes. Os nomes revelam quem é a pessoa. O nome revela o caráter da pessoa, a sua função. O nome revela características importantes da pessoa. O nome era muito importante na cultura judaica e a gente vê isso quando Deus muda o nome de Abraão para Abraão, de Jacó para Israel. Enfim, o nome é importante, tá bom? O nome de Cristo, ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. É Jesus sendo o próprio Deus conosco, mais uma evidência, inclusive, da idade de Cristo. Bom, mas quais os nomes de Deus na Bíblia? Há vários, mas vamos nos ater aqui a esses. O primeiro nome está em Gênesis 1:1. Diz, Bereshit bara Elohim. Elohim é o nome de Deus, é um dos nomes de Deus. E essa palavra, este nome a gente vai analisar depois, não vamos tocar nele agora. O segundo nome é Adonai. Adonai, se você olhar em Isaías 6:1, Salmos 35:23, Deus está no trono, legislando, dominando, como um rei, de fato, aquele que coordena, que governa. E já o tetagrama, que é uma história que tem que ver mais com uma construção do nome do que propriamente o nome divino, mas esse tetagrama, geralmente ações como Senhor em maiúsculo, tá? Senhor maiúsculo,
mostrando a aliança, o pacto de Deus com o povo, sua fidelidade em relação à aliança. Esse é um dos nomes, sem dúvidas, mais sagrados de Deus em toda a Bíblia. Deu origem, então, a variações do nome Jeová. O Novo Testamento utiliza basicamente os mesmos nomes, mas ele acrescenta, especialmente Cristo, uma característica divina que é muito importante. Chama Deus de Pai, trazendo a pessoa de Deus, a divindade, para um aspecto mais relacional, de interação, de cuidado, de proteção, de manutenção da vida, sendo aquele que é o provedor. Pai, um relacionamento. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Deus da criação, Deus é aquele que faz as leis, Ele é o Senhor da aliança, Ele está além da nossa compreensão, mas Ele é o nosso Pai também. Ele quer se relacionar comigo e com você. Bom, não apenas através dos nomes conhecemos a Deus, mas também através de suas atividades. Exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. Mostra Deus como criador, sua atividade criadora e logo mais recriadora, sua capacidade criativa. Já Hebreus 1, versículo 3, diz que pela palavra do seu poder, ele vai sustentando todas as coisas. Deus não apenas cria, mas ele continua dia a dia, momento a momento, sustentando todas as coisas. Ele mantém. É aquele que cuida, mantém tudo organizado, tudo funcionando. O nosso corpo, o universo, o planeta Terra, ele está atuando no planeta todos os dias, todo o momento. Outras atividades divinas são muito interessantes. A Bíblia apresenta Deus como Redentor e Salvador desde o Antigo Testamento. Deuteronômio 5, versículo 6, mostra Deus como esse Salvador. Na verdade, esse Deus como Redentor diz assim: eu sou o Senhor. O tetragrama aparece aqui. Teu Deus, que te tirei do Egito, da casa de servidão. Deus é o Redentor. Deus é um Deus de detalhes, faz planos. É um Deus que antecipa o futuro, ele faz promessas. Ele é um Deus que perdoa. Todas essas características divinas revelam um pouco mais de quem é Deus. E o último texto é muito bonito, inclusive, diz que assim é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ao analisar todos os nomes e atividades de Deus, a conclusão que chegamos é de Atos 17, 28, porque em Deus, porque na divindade vivemos, nos movemos e existimos. Tudo que somos ou temos é graças, é em função, é por causa, é na divindade. É por causa da divindade. Bom, mas qual é a essência de Deus? Quais são alguns de seus atributos? Deus, ele é autoexistente, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5,26. Deus é autoexistente, ele não depende de nada para sobreviver, assim como o ser humano, as suas criaturas dependem dele para sobreviver, mas Deus é a própria vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou. Outro aspecto da divindade divina. Eu sou o Deus Jeová do Antigo Testamento, que conversa com Moisés. Eu sou a vida. Vontade e poder próprio. Deus faz o que quer, como quiser, se quiser, para quem ele quiser. Deus é soberano, ele pode todas as coisas, ele conhece todas as coisas. A Bíblia diz que ele é perfeito em conhecimento, não há nada oculto da sua presença. Falar em presença, ele é onipresente. O salmista já dizia, olha, eu posso ir para o mais profundo abismo, posso ir para qualquer lugar do planeta, do universo inclusive. Ali o Senhor estará. Deus está em todos os lugares. Deus está e pode, ele pode todas as coisas. Deus é soberano. Deus sabe de tudo, ele pode tudo, está em todos os lugares, ele é soberano, a sua soberania governa o universo e ele é eterno. Esses são um dos atributos divinos. Mais dois aspectos para falar sobre a Trindade que eu gostaria de tocar nesse momento.
A Bíblia diz que Deus é único. Isso é evidente em vários textos, mas vamos ler esses aqui. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há. Deuteronômio 4:35. Não há nenhum outro Deus. E um dos textos mais famosos que representam o monoteísmo judaico é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E a vida eterna é esta, que disse Jesus, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deus é único, não há nenhum outro. Ele é o único Senhor e é o único Deus verdadeiro. Isso é evidente na Bíblia. Enquanto as nações vizinhas eram politeístas, o judaísmo e o cristianismo adoram um único e verdadeiro Deus. Só há um Deus. Mas embora esse Deus seja único, a Bíblia apresenta esse Deus como plural. Como assim? Vamos ver alguns textos. E disse Deus, esse Deus que vimos que é único, o único Senhor, o único Deus verdadeiro. Disse esse único Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ora, o Deus singular, o Deus único, está dizendo façamos no plural. Nossa é no plural. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Um de nós. Isaías 6:8, quando o Senhor está clamando por alguém a enviar sua mensagem, ele diz: quem há de ir por nós? Por ocasião da confusão da Torre de Babel, o Senhor diz: venham, no plural, desçamos no plural e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Desçamos, confundamos, façamos um de nós, nossa. A Bíblia apresenta esse Deus único como um Deus plural. Ele refere-se a si mesmo como um Deus plural. Vamos analisar um pouco mais de perto isso. Esse é o texto, como disse, um dos textos principais que representam o monoteísmo judaico. Nós vamos analisar duas palavras desse texto. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nós vamos analisar essas duas palavras, Elohim e Echad, ok? Vamos analisar o nome de Deus, você já viu antes, Elohim. Uso de Elohim. Você está vendo essa parte em vermelho? Essa parte em vermelho, mais o que eu vou chamar aqui de pontinho, tá? Para ficar mais fácil. Esse pontinho embaixo dessa última letra amarela e lê-se, tá? Da direita para a esquerda, é uma terminação que designa que a palavra está no plural. Este é o nome de Deus, o Deus único que se apresenta no plural. O seu nome está no plural. Como seria então Gênesis quando é a primeira vez que o nome Elohim aparece? No princípio criou Deus os céus e a terra. No original está Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Se nós fôssemos ler literalmente, estaria assim: no princípio deuses criou, ou criou deuses. Porque a palavra Deus está no plural. Percebam, o verbo está no singular. Se Moisés quisesse dizer que foram mais deuses criando, ele falaria como as nações vizinhas. E os deuses criaram, etc. Não, o único Deus é quem criou, mas esse Deus é plural. A palavra Elohim é uma palavra plural. E não venham com a história de que é um plural majestático, enfim, a gente vai falar sobre isso em outro momento. Aqui, de fato, esse Deus se apresenta no plural, refere-se a si mesmo no plural, e a própria palavra que, inspirado pelo Espírito Santo, Moisés registra, está no plural. Criou deuses. E a gente vê isso
muito recorrente na Bíblia, como por exemplo, Deuteronômio 5:26, Jeremias 23:36, que fala Deus vivo, Elohim Hai. Eu não consegui editar aqui o PowerPoint porque não é Haim, não tá no plural, está no singular, então é Hai, Elohim Hai, Deus vivo, deuses vivo, ou seja, o único Deus que é plural, o único Deus que é plural está representado aqui. Salmos 7:11 diz que Deus é justo, ou Deus da justiça, mas na verdade é Deus justo. Deuses justo. Elohim Tzadik. O PowerPoint está invertendo as palavras aqui, tá? A ordem das palavras, mas é assim como eu falei. Então, o Elohim na Bíblia é plural. Deus, que é o único, está no plural. Agora, a outra palavra, Ehad, que é único Senhor. O que seria esse único? No hebraico, há especialmente duas palavras que designam único: Yahid e Ehad. Qual é a diferença? Quando você quer falar que é uma unidade absoluta, você tem que usar a palavra Yahid. Então seria Elohim Yahid. Aqui, ó, para você ver. Aqui, perdão. Aqui. Shema Israel Adonai Elohim seria Ehad Adonai. Seria Yahid Adonai. E não Ehad Adonai. Quando você quer falar de uma unidade que é composta, você usa a palavra que está no Gênesis 1:1. Perdão, Deuteronômio 6:4, que é Ehad. Usos de Ehad na Bíblia. Quando o homem e sua mulher, os dois formam uma só carne. Ora, quando o casal casa-se, eles não fundem o seu corpo tornando-se um corpo só. Eles são duas pessoas que, porque estão juntos no matrimônio, no mesmo propósito, objetivo, na mesma essência da vida, eles tornam-se uma só pessoa, uma só carne. Logo, é uma unidade composta. Esse único Senhor, Elohim, está no plural, e esse único, a palavra único, está necessariamente dizendo que é uma unidade de pessoas, uma unidade composta. Números 13:23, quando foram espiar a terra, eles pegam Ehad, cacho de uvas, um cacho composto de várias uvas. Jeremias 32 diz: eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, dar-lhe-eis um só coração. Embora o povo era composto de milhões de pessoas, eles seriam uma unidade composta. Não que havia apenas um israelita, um judeu, mas haviam vários moradores, mas eles eram uma classe composta de várias pessoas, um casal composto de dois, uma igreja composta de vários membros, Ehad, um único Deus, composto de mais pessoas, de várias pessoas. Quem são essas pessoas? Agora, o Senhor Deus, Isaías 48:16, o Senhor Deus, o Pai, me enviou a mim, o Filho. Esse texto é um texto messiânico, e o seu Espírito. As três pessoas aparecem em muitos textos na palavra, na Bíblia. Isaías ainda: pus o Senhor sobre ele, o Filho. Você olhar o contexto, vai ver, é o Filho e o meu Espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, porque há um plano de salvação, porque nós temos algo a executar em favor do homem, porque o homem está perdido e agora a divindade precisa, por vontade própria, salvar o homem. Eles se dividem dividem funções entre si, melhor falando, dividem funções entre si para que cada um em sua esfera de atuação salve o homem. Então, por isso, porque Deus, a fonte do poder, dá então o poder do milagre da encarnação, o Espírito Santo vem aplicar esse milagre, envolvendo, trazendo essa realidade para a humanidade, e o Filho se entrega, tornando-se um ente santo, tornando-se então filho de Deus. Será chamado Filho
de Deus. Batizado Jesus, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me alegro, me comprazo. As 3 pessoas estão aqui novamente. Jesus entrega-se para ser batizado. O Pai, a fonte do poder, está ali para conferir estímulo. E o Espírito vem aplicar, ele vem tornar real, ele vem abençoar, vem conferir o poder para Jesus iniciar então a sua missão. Alguns dizem: o Espírito Santo não pode ser Deus porque veio com uma pomba. Que Deus é esse? O Cristo já estava lá, corpo visível. Mas se o Espírito Santo não veio com uma pomba, o Pai também não é Deus, porque ele se apresenta ali como uma voz. Ide, portanto, fazer discípulos, em nome de quem? Pai, Filho e Espírito. Irmãos, alguns não aceitam esse texto, mas há 60 versículos que colocam essas 3 pessoas em igualdade. Há 3 pessoas no trio celestial, obviamente. Há 3 pessoas na divindade. Há 3 pessoas na pluralidade divina desse Deus único. Bom, a hierarquia, para demonstrarmos que Deus é Deus e que eles apenas dividiram funções entre si, mas que todos têm o mesmo poder, a essência, são coeternos. Eles têm o mesmo poder, compartilham do mesmo propósito. Nós somos santuários de quem? 1 Coríntios 3,17 diz que nós somos santuários de Deus. Em 6,9, Paulo diz que nós somos santuário do Espírito. E em Gálatas 2,20, santuário de Cristo, porque Cristo vive em mim. Quem dá a vida eterna? 1 João 5,11, Deus dá a vida eterna. Gálatas 6,8, do Espírito colherá a vida eterna. João 10,28, eu, disse Jesus, lhes dou vida eterna. Deus, a divindade, pode todas as coisas. Não há ninguém inferior ao outro. Não há nenhum criado pelo outro, inferior, menor. Os 3 compartilham, mas dividem as funções entre si para salvar o homem. Isaías teve uma visão do trono, Isaías 6, 1 e 2. E 8 e 9 ele diz que ouve a voz do Senhor. João aplica esta voz à voz do próprio Filho. Ele viu o Filho. Atos 28, 25 e 28 aplica essa voz ou essa pessoa vista ao Espírito Santo. A Trindade estava presente ali em todo o Antigo Testamento. E aí você vai ver em vários textos a pessoa da palavra. Você vê que a palavra anda, a palavra fala, a palavra vem, a palavra cura. Em Romanos aplica essa palavra que está perto de mim, de Deuteronômio, a pessoa de Cristo. Jesus Cristo é a palavra. Jesus Cristo é o verbo, disse João capítulo 1, versículo 1. Jesus é o verbo. É interessante o Salmos 33, versículo 6, que diz assim: os céus por sua palavra. Quem é a palavra? Cristo se fizeram. E pelo sopro, ruar. E a gente vê que o sopro, lá, Bereshit bara Elohim, no início, o Espírito estava pairando. O Espírito estava presente na criação. O Filho foi o agente criador. Gênesis 1, versículo 1, João 1, 1, Colossenses capítulo 1. E aí a gente vê vários textos. Ele foi o autor da criação. O Espírito estava ali. O Deus Palavra estava ali, o Deus Verbo, Cristo, o Deus Espírito, o Deus Pai estava ali. Isaías 43, versículo 10 e 11 diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Aqui está o tetagrama, o nome mais sagrado de Deus, o Pai. E ele termina dizendo assim: olha, entendas que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Então, aqueles que alegam que Cristo é um Deus menor vai ter sérios problemas com o texto, porque o próprio Jeová diz: nenhum Deus se formou. Vocês são minhas testemunhas de Jeová, mas não há nenhum outro Deus além de mim. Nenhum Deus menor existe, como alguns alegam. Cristo é o próprio Deus. Jeová é o Salvador. Jeová foi aquele que foi transpassado
Não temos como ler todos agora, mas abra sua Bíblia aí em Zacarias 12, 4 e 10. Você vai ver que é o Senhor que está falando, e esse mesmo Senhor, Jeová, diz que foi transpassado, foi morto na cruz. Muito interessante, irmãos. Não há distinção, a Trindade está falando, a triunidade, a própria divindade. Não há tanta distinção assim, tá ok? 40, versículo 3. Voz do que clama do deserto. Preparai o caminho do Senhor. Aqui está falando do tetagrama, em letra maiúscula. Deus Jeová. Mas João Batista preparou o caminho de quem? De quem? Jesus Cristo. Muito bem, isso mesmo. Então, Jesus Cristo é o Senhor Jeová. Jesus é o próprio Jeová. Ele é o eu sou. Ou seja, ele é plenamente Deus. É o Deus palavra, Deus que se comunica, é o Deus presente, é o Deus conosco. Emmanuel. Ezequiel 44, versículo 1 e 2, é a profecia da entrada triunfal de Cristo. O Deus Jael é quem entra. E quando nós vamos ver no Novo Testamento, é o Filho, Deus Filho, que entra triunfalmente em Jerusalém. Irmãos, queridos, Deus é único. Mas Deus se apresenta no plural. E o próprio Deus é plural. Não são 3 deuses, são 3 pessoas que constituem o único Deus. Nós vemos vários textos que as três pessoas de divindade aparecem. Não há um melhor ou maior que o outro, como a gente sempre costuma dizer, só Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nesses textos você vê que a ordem ela é trocada em vários textos, como 1 Pedro, primeiro aparece o Pai, depois o Espírito, depois Cristo. O segundo aparece o Espírito, depois o Filho, depois o Pai. Ou seja, não há um melhor do que o outro. Não há nenhum maior que o outro. Que Deus abençoe você. Se você tiver alguma dúvida sobre algum texto, se você tiver algum comentário, se você concorda ou discorda, você é livre para comentar. Eu terei um prazer em responder a você. Que o Deus Trino, adoração ao Deus verdadeiro, abençoe você, te guarde. E esse Senhor, que é Redentor, seja presente na sua vida. E que o conhecimento de Deus, quanto mais perto você estiver de Cristo, de Deus, você o ame mais, se relacione mais, porque não esqueça, a vida eterna depende disso. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.